Horóscopo de Áries, para domingo, dia 1º de março. Arianos, a energia que envolve o seu domingo traz um movimento muito forte de destino, pausa estratégica e decisões do coração. É como se o universo estivesse girando uma engrenagem importante na sua vida, mexendo em situações que pareciam estáveis demais ou até paradas demais. Você pode perceber acontecimentos inesperados, reencontros, mudanças de planos ou até uma simples conversa que altera completamente a forma como você vinha enxergando algo. Nada acontece por acaso agora. Existe um ajuste fino sendo feito, mesmo que, em um primeiro momento, você não compreenda totalmente. Ao mesmo tempo, há uma sensação de suspensão. É como se você fosse convidado a desacelerar, observar mais e agir menos. Para um ariano, isso pode ser desafiador, porque a sua natureza é agir, resolver, tomar a frente. Mas esse domingo pede outra postura, olhar de um ângulo diferente, silenciar o impulso imediato e permitir que a resposta amadureça dentro de você. Muitas vezes, quando a vida parece parar, na verdade ela está reorganizando tudo nos bastidores. Você pode sentir que algo está sendo redefinido internamente. Uma crença, um sentimento, uma expectativa. Talvez você perceba que insistiu demais em uma direção que não estava fluindo ou que tentou controlar situações que precisavam seguir seu próprio curso. Existe aqui uma lição profunda sobre confiar no fluxo e entender que nem tudo depende exclusivamente da sua força de vontade. Na vida amorosa, o dia é especialmente marcante. Para quem está solteiro, existe a possibilidade de uma conexão inesperada ou de uma percepção muito clara sobre alguém que já está por perto. Você pode começar o dia sem expectativas e, de repente, perceber que existe uma troca diferente acontecendo. Pode ser alguém que surge de forma improvável, alguém do passado reaparecendo ou até uma amizade que começa a ganhar outro tom. O mais importante é que você será chamado a fazer uma escolha emocional. Não necessariamente uma escolha externa imediata, mas uma escolha interna. Continuar repetindo padrões ou abrir espaço para viver algo novo de verdade. Há também uma energia de libertação de antigos apegos. Se você vinha preso a alguém que não correspondia, ou idealizando uma situação que não avançava, esse domingo pode trazer clareza. Às vezes, a grande virada amorosa começa quando você decide se valorizar mais. Quando você entende que não precisa implorar por atenção, nem correr atrás de quem não demonstra o mesmo interesse. Essa consciência muda tudo. E quando você muda, o destino também muda. Para quem está em um relacionamento, o dia traz um ponto de ajuste importante. Pode ser uma conversa necessária, um momento de reflexão ou até uma pequena crise que revela algo maior. Mas não veja isso como algo negativo. Existe crescimento aqui. Existe a chance de vocês enxergarem a relação sob uma nova perspectiva. Talvez seja preciso ceder em algo, talvez seja necessário ouvir mais do que falar. Pode ser que um dos dois esteja se sentindo sobrecarregado, ou que decisões importantes estejam sendo evitadas. Esse domingo pede maturidade emocional. Há também uma energia forte de escolha consciente no amor. Permanecer por comodidade ou permanecer por amor. Insistir por medo da solidão ou ficar porque existe reciprocidade. São perguntas profundas que podem surgir. E se você estiver disposto a olhar com honestidade, as respostas virão. No trabalho, mesmo sendo domingo, muitos arianos não conseguem desligar completamente. E essa energia fala sobre mudanças que estão se formando. Pode ser uma nova oportunidade que começa a se desenhar, uma mudança de setor, uma decisão que você vinha adiando ou até uma proposta inesperada. Mas antes de agir, observe. Não é o momento de tomar decisões impulsivas. É o momento de analisar os prós e contras, entender se aquilo está alinhado com o que você realmente quer para o seu futuro. Se você vinha se sentindo estagnado profissionalmente, essa fase começa a se movimentar. Porém, talvez a mudança não venha do jeito que você imaginava. Pode ser que primeiro você precise mudar sua postura, sua visão, sua forma de se posicionar. Às vezes, a promoção que você busca começa com uma transformação interna. Às vezes, o reconhecimento que você espera vem depois que você para de duvidar do seu próprio valor. Espiritualmente, o domingo é um portal de consciência. Existe um chamado para confiar mais no tempo das coisas. Nem tudo precisa ser resolvido agora. Nem toda resposta precisa ser imediata. Você está aprendendo a equilibrar ação e entrega. Força e fé. Desejo e propósito. Se algo sair do planejado hoje, respire antes de reagir. Pergunte-se, o que isso está tentando me ensinar? Muitas vezes, a vida muda nossos planos porque ela tem planos maiores para nós. E quando você aceita olhar com humildade, percebe que certas pausas foram livramentos.
Certas mudanças foram bênçãos disfarçadas. Certas escolhas que pareciam difíceis eram, na verdade, libertadoras. Áries, você está em um ponto de virada emocional. Pode ser silencioso por fora, mas é intenso por dentro. E tudo que começa a se reorganizar agora tem potencial de trazer mais verdade para a sua vida. Mais autenticidade. Mais alinhamento. Permita-se sentir. Permita-se refletir. Permita-se escolher com o coração, mas também com consciência. O destino abre portas, mas é você quem decide atravessá-las. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma previsão e compartilhe esse vídeo com quem também precisa ouvir isso. Eu espero você na próxima previsão. Horóscopo de Touro, para domingo, dia 1º de março. Taurinos, o seu domingo carrega uma energia profunda de encerramento e renascimento. Existe algo na sua vida que já não vibra mais na mesma frequência que você, e por mais que a sua natureza seja resistente a mudanças, você começa a perceber que segurar certas situações dói mais do que soltar. Esse dia marca uma transição importante. Pode não ser algo visível externamente, mas internamente um ciclo está se fechando. Uma fase emocional, uma maneira de pensar, um padrão que vinha se repetindo. E quando algo termina de verdade, abre espaço para algo muito mais alinhado com quem você está se tornando. Você pode acordar com uma sensação diferente, como se estivesse mais consciente das suas prioridades. Existe uma necessidade de reorganizar valores, rever crenças, olhar para sua própria verdade. E isso não acontece por acaso. Quando a vida começa a cortar excessos, tirar máscaras e remover ilusões, é porque ela está preparando o terreno para algo mais puro e verdadeiro florescer. Ao mesmo tempo, esse domingo traz uma vibração de orientação espiritual muito forte. É como se você estivesse sendo conduzido por uma sabedoria maior, aprendendo que nem toda perda é negativa e que nem todo fim é sofrimento. Alguns términos são libertações disfarçadas. Algumas mudanças são respostas às suas próprias orações, mesmo que inicialmente pareçam desconfortáveis. Na vida amorosa, essa energia é transformadora. Para quem está solteiro, existe um encerramento emocional acontecendo. Pode ser que você esteja finalmente deixando para trás alguém que ocupava seus pensamentos, ou superando uma decepção que ainda deixava marcas. Existe cura aqui. Existe renovação. E principalmente, existe esperança. Você começa a acreditar novamente que é possível viver algo leve, saudável e verdadeiro. Esse domingo pode trazer uma conexão especial, mas não necessariamente explosiva. Pode ser algo sutil, uma conversa que aquece o coração, um olhar diferente, uma aproximação que acontece de maneira natural. Você não precisa mais correr atrás do que não te escolhe. Agora, a energia favorece relações que nascem do respeito, da admiração e da verdade. Se você vinha desacreditando do amor, essa fase começa a mudar isso. A vida quer te mostrar que o amor não precisa ser turbulento para ser intenso. Não precisa ser complicado para ser verdadeiro. E quando você solta o passado, o futuro encontra espaço para chegar. Para quem está em um relacionamento, o domingo fala sobre renovação dentro da própria relação. Pode ser necessário deixar para trás antigas mágoas, padrões de comportamento ou conflitos mal resolvidos. Existe aqui a oportunidade de reconstruir em bases mais sólidas. Conversas sinceras, pedidos de perdão, promessas mais conscientes. Não é um dia superficial. É um dia de profundidade emocional. Talvez você perceba que algumas coisas precisam morrer dentro da relação para que o amor continue vivo. Orgulho, resistência, silêncio excessivo. Quando há disposição para amadurecer juntos, a relação evolui. Quando há apego ao passado, ela estagna. E você está sendo chamado a escolher crescimento. No trabalho, mesmo sendo domingo, muitos taurinos continuam pensando em estabilidade, segurança e futuro. Existe uma transformação acontecendo também na área profissional. Pode ser uma mudança de direção, um novo aprendizado, uma reestruturação de metas. Talvez você esteja percebendo que o caminho que seguia já não faz mais sentido. Ou que precisa se atualizar, buscar novos conhecimentos, expandir horizontes. Existe também uma energia de apoio e orientação. Pode surgir alguém mais experiente oferecendo conselho, ou você pode sentir vontade de estudar, se especializar, buscar algo que fortaleça sua base profissional. Não é um momento de agir impulsivamente, mas sim de planejar com maturidade. As mudanças que começam agora tendem a trazer crescimento a longo prazo. Espiritualmente, esse é um dos dias mais bonitos para você. Existe uma cura silenciosa acontecendo. Uma luz interna sendo reacendida.
Se você passou por decepções recentes, perdas ou frustrações, saiba que está entrando em uma fase de esperança renovada. Você não está sozinho. Existe proteção ao seu redor. Esse domingo pede fé. Não uma fé cega, mas uma fé consciente. Acreditar que tudo o que foi retirado da sua vida tinha um propósito. Acreditar que aquilo que está chegando será mais alinhado com sua essência. Às vezes, a vida remove para redirecionar. Fecha portas para proteger. Finaliza ciclos para permitir novos começos. Permita-se sentir o luto do que está indo embora, mas não se prenda a ele. Honre sua história, mas não viva apenas dela. Você está se tornando uma versão mais forte, mais madura e mais consciente de si. E essa transformação não é perda, é evolução. Touro, confie no processo. Confie na sabedoria maior que está guiando seus passos. Confie que o amor verdadeiro não vai exigir que você diminua quem você é. Confie que novas oportunidades profissionais surgirão quando você estiver alinhado com sua verdade. E, principalmente, confie que a luz no fim do túnel não é ilusão, é direção. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa ouvir essas palavras. E eu espero você na próxima previsão. Horóscopo de Gêmeos, para domingo, dia 1º de março. Geminianos, o seu domingo chega com uma intensidade diferente, quase magnética. Existe algo no ar que mexe com seus instintos mais profundos, com desejos que você talvez nem estivesse admitindo para si mesmo. É um dia em que o silêncio fala alto, em que a sua intuição sussurra verdades que a razão tentou explicar de outras formas. Você pode sentir que há situações ao seu redor que não são exatamente o que parecem, e essa percepção não vem da lógica, vem de dentro. A energia geral aponta para um mergulho interior. É como se você estivesse sendo convidado a observar mais e falar menos. Para um geminiano, isso pode ser desafiador, já que sua natureza é comunicativa, curiosa, inquieta. Mas hoje, quanto mais você silencia, mais entende. Quanto mais você observa, mais percebe intenções ocultas, padrões repetidos, jogos emocionais que talvez estejam acontecendo ao seu redor, ou até dentro de você. Existe também uma força muito intensa relacionada a desejos, apegos e tentações. Pode ser uma vontade súbita de procurar alguém, de retomar algo que parecia encerrado, de se envolver em uma situação que você sabe que é delicada. E aqui está o ponto central: você sabe. Lá no fundo, você sabe o que te faz bem e o que te prende. Você sabe quando está se permitindo viver algo saudável e quando está entrando em um ciclo que já conhece o final. O domingo pode trazer acontecimentos inesperados. Mudanças de planos, mensagens que surgem do nada, reencontros improváveis, convites que mexem com suas emoções. A vida parece girar rapidamente, e você pode ter a sensação de que está sendo puxado para uma direção diferente daquela que imaginava. Mas nada disso é aleatório. Existe um ajuste acontecendo no seu destino. Na vida amorosa, o dia é extremamente intenso. Para quem está solteiro, há uma forte atração no ar. Pode surgir alguém que desperta desejo imediato, aquela química que não se explica. Mas junto com essa atração, vem um alerta interno. Essa conexão é leve ou é carregada? É libertadora ou é baseada apenas em carência e impulso? Você pode se ver dividido entre ouvir a razão, seguir o desejo ou confiar na intuição. Também existe a possibilidade de alguém do passado reaparecer, mexendo com sentimentos que você acreditava já estarem resolvidos. E aqui o universo testa você. Você aprendeu a lição ou vai repetir o padrão? Nem toda segunda chance é evolução. Às vezes, é apenas repetição disfarçada de nostalgia. Mas também pode ser que, se houver maturidade, uma conversa pendente finalmente traga clareza e encerramento. Para quem está em um relacionamento, o domingo traz intensidade emocional. Pode haver ciúmes, inseguranças, conversas profundas sobre confiança e limites. Algo que estava sendo evitado pode precisar ser encarado. E não encare isso como algo negativo. Relações sólidas não são aquelas que evitam conflitos, mas as que enfrentam as sombras com honestidade. Existe também a chance de perceber padrões de dependência emocional. Talvez você esteja se anulando para manter a paz. Talvez esteja exigindo do outro algo que precisa resolver dentro de si. Esse é um dia de consciência. E quando há consciência, há poder de transformação. No trabalho, mesmo sendo domingo, você pode sentir uma inquietação mental. Ideias surgem, planos se reformulam, estratégias mudam. Existe uma virada se aproximando na sua vida profissional. Pode ser uma oportunidade inesperada, uma mudança de função, uma proposta que chega de maneira surpreendente.
Mas antes de aceitar qualquer coisa, escute sua intuição. Nem tudo que brilha é ouro. Nem toda proposta vantajosa financeiramente será saudável a longo prazo. Você está sendo chamado a equilibrar ambição com sabedoria. A sua inteligência é uma das suas maiores forças, mas hoje a sua sensibilidade será ainda mais poderosa. Espiritualmente, esse domingo é um convite ao autoconhecimento. Existe algo que precisa ser curado dentro de você. Um apego, um medo, uma insegurança que ainda influencia suas decisões. Quando você olha para isso com coragem, o destino começa a girar a seu favor. Você não está preso. Pode até sentir que certas situações te dominam, mas a verdade é que você tem mais poder do que imagina. O primeiro passo é reconhecer onde você mesmo tem permitido ciclos se repetirem. O segundo é escolher diferente. A vida pode surpreender você hoje. Pode mudar o rumo de uma conversa, de um relacionamento, de um plano. E mesmo que no início pareça caótico, confie, o que está sendo ajustado agora é para alinhar você com algo maior. Às vezes, o destino tira algo das nossas mãos porque sabe que estamos segurando forte demais o que já perdeu o sentido. Gêmeos, permita-se sentir, mas não se perca nos próprios desejos. Permita-se viver, mas não negocie seus valores. Confie na sua intuição, ela estará extremamente afiada. E lembre-se, quando você escolhe com consciência, o universo responde com oportunidades melhores. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa ouvir essa previsão. Eu espero você na próxima. Horóscopo de Câncer, para domingo, dia 1º de março. Cancerianos, o seu domingo chega com uma energia de recomeço tão forte que pode até assustar em um primeiro momento. É como se a vida estivesse abrindo uma porta completamente nova diante de você, mas antes de atravessá-la, algo precisa ser deixado para trás. Existe uma mistura de liberdade com encerramento, de leveza com transformação profunda. E essa combinação, apesar de intensa, é extremamente libertadora. Você pode acordar sentindo vontade de fazer algo diferente, sair da rotina, experimentar algo que normalmente não faria. Existe um chamado para viver com mais espontaneidade, para se permitir errar, tentar, explorar. Mas, ao mesmo tempo, há uma consciência de que certas fases simplesmente não cabem mais na sua vida. Algo está sendo finalizado, um ciclo emocional, um padrão de comportamento, uma história que já cumpriu o papel dela. Talvez você tenha insistido demais em algo que já não tinha força. Talvez tenha segurado situações por medo do desconhecido. Mas agora, o desconhecido não parece mais tão assustador. Pelo contrário, ele começa a parecer promissor. É como se você finalmente estivesse entendendo que não pode carregar o passado para sempre. Que para viver algo novo, precisa soltar o que ficou para trás. Na vida amorosa, essa energia é extremamente marcante. Para quem está solteiro, existe uma libertação emocional acontecendo. Pode ser que você esteja encerrando de vez um apego antigo, uma história mal resolvida ou uma expectativa que vinha te prendendo. E quando essa libertação acontece, algo muda na sua vibração. Você fica mais leve, mais aberto, mais disponível para viver algo diferente. O domingo pode trazer um encontro inesperado, uma conversa que ilumina o seu coração ou até um convite que desperta entusiasmo. Existe uma energia de alegria, de troca verdadeira, de conexão sincera. Mas o ponto principal é: você só conseguirá viver isso plenamente se não estiver preso ao que já acabou. O amor novo precisa de espaço. E esse espaço começa dentro de você. Para quem está em um relacionamento, o dia fala sobre renovação. Pode ser que vocês estejam passando por uma fase de ajustes, de transformações internas ou até de questionamentos. Mas existe uma luz muito forte sobre a relação. Se houver disposição para deixar para trás mágoas antigas, ressentimentos e padrões repetitivos, a relação pode renascer mais forte. Talvez seja o momento de fazer algo diferente juntos. Sair da rotina, conversar com mais leveza, relembrar o que uniu vocês no início. A felicidade não desapareceu, ela só precisa ser redescoberta. E às vezes, para reencontrar a alegria, é necessário ter coragem de transformar o que não está funcionando. Também é importante observar se você tem expressado seus sentimentos com clareza. Muitas vezes, você sente muito, mas guarda para si com medo de criar conflito ou parecer vulnerável demais. Esse domingo pede transparência emocional. Falar sobre o que incomoda, mas também sobre o que admira. Reconhecer o esforço do outro, mas também estabelecer limites saudáveis. Relações maduras se constroem na verdade, não no silêncio acumulado. Se houve distanciamento recente, existe chance de reconexão.
Se houve desgaste, existe oportunidade de reconstrução. Mas isso só acontece quando ambas as partes assumem responsabilidade pelo que precisam melhorar. O amor não sobrevive apenas de sentimento, ele precisa de atitude, de presença, de decisão diária. E hoje você pode perceber com mais clareza se há reciprocidade real ou apenas acomodação. No trabalho, mesmo sendo domingo, você pode sentir uma energia de novos começos. Ideias surgem com mais clareza, planos começam a se desenhar, oportunidades inesperadas podem aparecer. Existe uma mudança de ciclo acontecendo na sua vida profissional. Pode ser uma nova proposta, uma decisão que você vinha adiando ou até uma vontade de mudar completamente de direção. Se algo terminou recentemente na sua área profissional, não encare como fracasso. Encare como redirecionamento. A vida está te conduzindo para algo que combina mais com a sua essência atual. E quando você aceita isso, novas portas se abrem com mais facilidade. Espiritualmente, esse domingo é um renascimento. Existe uma energia de cura, de iluminação, de clareza. Você começa a enxergar situações que antes pareciam confusas. Começa a entender por que certas coisas não deram certo. Começa a perceber que algumas perdas foram, na verdade, livramentos. A espiritualidade pede que você confie mais na sua capacidade de recomeçar. Você não precisa ter todas as respostas agora. Precisa apenas ter coragem de dar o primeiro passo. O resto se ajusta no caminho. Câncer, você está entrando em uma fase mais leve, mais feliz, mais alinhada com a sua verdade. Mas para viver essa fase, precisa soltar o que pesa. Precisa aceitar que algumas histórias acabam para que outras, muito mais bonitas, possam começar. Permita-se sorrir de novo. Permita-se tentar de novo. Permita-se amar de novo. Seja alguém novo, seja a mesma pessoa de uma forma renovada. A vida está te oferecendo uma segunda chance de ser feliz. E dessa vez, com mais consciência, mais maturidade e mais luz. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa ouvir essa previsão. Eu espero você na próxima. Horóscopo de Leão, para domingo, dia 1º de março. Leoninos, o seu domingo chega com uma intensidade transformadora, daquelas que marcam antes e depois. Existe uma energia de ruptura no ar, como se algo que vinha sendo sustentado por aparência, orgulho ou acomodação já não pudesse mais continuar da mesma forma. Pode ser uma verdade que vem à tona, uma situação que sai do controle ou uma percepção tão clara que muda completamente a forma como você vinha enxergando alguém ou alguma área da sua vida. Não é um dia superficial. É um dia de revelações. Talvez você sinta que algo desmorona, mas entenda, nem toda queda é perda. Algumas estruturas precisam ruir para que você construa algo mais verdadeiro. Às vezes, você estava insistindo em manter uma imagem, uma posição, uma narrativa que já não representava mais quem você é hoje. E quando a vida intervém, não é para te punir, é para te libertar. Ao mesmo tempo, existe uma força criativa e poderosa emergindo dentro de você. Depois do choque inicial, você percebe que continua inteiro. Continua forte. Continua capaz de reconstruir. E mais do que isso, percebe que pode reconstruir melhor. Esse domingo é sobre renascimento com consciência. É sobre assumir sua própria verdade e deixar de viver no automático. Na vida amorosa, as emoções ficam à flor da pele. Para quem está solteiro, pode haver uma revelação importante. Talvez você perceba que estava idealizando alguém que não demonstrava na prática o mesmo interesse. Ou talvez descubra que alguém nutria sentimentos por você e nunca teve coragem de expressar. Verdades vêm à tona. Máscaras caem. E isso pode ser desconfortável no início, mas extremamente libertador depois. Existe também uma energia de autoestima sendo restaurada. Se alguém tentou diminuir seu brilho, você começa a perceber que não precisa se encolher para caber na insegurança de ninguém. O amor que vale a pena não compete com sua luz, ele soma. E quando você entende isso, passa a escolher melhor. Para quem está em um relacionamento, o domingo pode trazer uma conversa decisiva. Algo que vinha sendo ignorado precisa ser encarado. Pode ser uma insatisfação, um comportamento repetitivo, uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Mas existe aqui uma oportunidade real de cura e recomeço. Quando as verdades são ditas com maturidade, a relação tem chance de evoluir. Se houver amor verdadeiro, essa fase fortalece. Se houver apenas apego ou medo de ficar sozinho, as rachaduras ficam mais evidentes. E você será chamado a tomar uma decisão consciente, continuar da mesma forma ou transformar a dinâmica da relação.
Existe também uma energia de reconciliação com o próprio coração. Você pode perceber que vinha exigindo demais do outro, ou se exigindo demais para manter algo funcionando. Relações saudáveis não precisam ser sustentadas na base do sacrifício constante. Elas precisam de equilíbrio, respeito e reciprocidade. Além disso, pode surgir a necessidade de redefinir prioridades dentro da relação. Talvez o tempo juntos tenha diminuído, talvez a rotina tenha esfriado a conexão, ou talvez questões externas estejam interferindo mais do que deveriam. Esse é um momento importante para lembrar que amor não é apenas sentimento, é construção diária. Pequenos gestos, conversas sinceras e presença real fazem toda a diferença agora. Também é possível que você perceba o quanto precisa se sentir admirado e valorizado para continuar investindo emocionalmente. E isso não é egoísmo, é necessidade afetiva legítima. O relacionamento precisa ser um espaço onde você possa ser quem é, sem medo de julgamentos ou críticas constantes. Se houver abertura para diálogo, essa fase pode trazer um novo nível de cumplicidade e maturidade entre vocês. No trabalho, mesmo sendo domingo, algo pode se revelar. Pode ser uma informação que chega, uma percepção sobre colegas ou superiores, ou até uma clareza interna sobre o que você realmente quer profissionalmente. Se você vinha se sentindo desvalorizado, essa sensação pode se intensificar, mas não para te enfraquecer. Para te despertar. Existe um chamado para assumir seu verdadeiro potencial. Talvez seja a hora de parar de aceitar menos do que merece. Talvez seja a hora de se posicionar com mais firmeza. Mudanças podem acontecer de forma inesperada, mas elas tendem a te conduzir para um lugar mais alinhado com sua essência. Espiritualmente, o domingo representa um chamado de despertar. É como se a vida estivesse dizendo: chegou a hora. Hora de deixar o passado no passado. Hora de parar de se apegar a histórias que já cumpriram seu papel. Hora de ouvir o chamado interno que você vem ignorando há algum tempo. Você pode sentir uma mistura de emoções: choque, alívio, clareza, até uma certa vulnerabilidade. Mas tudo isso faz parte do processo de crescimento. Às vezes, o que parece destruição é, na verdade, reconstrução acelerada. Leão, você não veio ao mundo para viver pela metade. Não veio para se esconder atrás de versões antigas de si mesmo. Veio para evoluir, para brilhar com autenticidade, para viver relações verdadeiras e construir algo sólido. E esse domingo pode marcar o início de uma nova fase, mais consciente, mais madura, mais alinhada com quem você realmente é. Se essa mensagem tocou você, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa ouvir essa previsão. Eu espero você na próxima. Horóscopo de Virgem, para domingo, dia 1º de março. Virginianos, o seu domingo traz uma energia de maturidade emocional e conclusão poderosa. Existe algo dentro de você que já não reage como antes. Situações que antes tirariam sua paz agora são observadas com mais controle, mais consciência, mais firmeza interna. Você está percebendo que a verdadeira força não está em provar nada para ninguém, mas em manter sua serenidade mesmo quando o mundo ao redor parece testar seus limites. A energia do dia fala sobre autocontrole, mas não aquele controle rígido, e sim um domínio emocional que nasce da compreensão. Você pode se ver diante de uma situação que exige paciência. Talvez alguém provoque, talvez um plano não aconteça exatamente como você imaginava, talvez surja um atraso ou uma mudança inesperada. Mas ao invés de reagir de forma impulsiva, você tende a respirar fundo e olhar de outra perspectiva. E isso muda tudo. Existe também uma sensação de pausa estratégica. Algo pode parecer parado, como se estivesse em suspensão. Pode ser uma resposta que ainda não chega, um relacionamento que não evolui na velocidade que você gostaria, um projeto que demora a engrenar. Mas essa pausa não é bloqueio. É preparação. É como se a vida estivesse pedindo para você confiar mais no processo do que na pressa. Na vida amorosa, o domingo é profundo e revelador. Para quem está solteiro, pode existir a sensação de que o amor anda devagar demais. Talvez você esteja esperando uma atitude de alguém, talvez esteja tentando entender se vale a pena investir em determinada pessoa. A energia pede paciência e observação. Nem tudo precisa ser forçado. Às vezes, quando você solta a necessidade de controlar o rumo da conexão, ela flui com mais naturalidade. Também pode haver um teste emocional. Uma situação que mexe com seu orgulho, com sua autoestima ou com sua expectativa. Mas esse teste vem para mostrar o quanto você evoluiu. Você não precisa aceitar migalhas afetivas. Não precisa insistir onde não há reciprocidade clara. A força agora está em escolher o que te valoriza, mesmo que isso signifique esperar um pouco mais.
Para quem está em um relacionamento, o dia traz um convite à compreensão e ao equilíbrio. Pode ser que vocês estejam enfrentando um momento de reflexão. Talvez haja algo que precise ser ajustado, mas que exige calma para ser resolvido. O silêncio pode ser necessário antes da conversa. A escuta pode ser mais importante que a resposta imediata. Existe aqui uma oportunidade de amadurecimento da relação, de enxergar o outro como ele é, sem idealizações, mas também sem julgamentos excessivos. Às vezes, você pode cobrar perfeição demais, de si mesmo e do parceiro. Esse domingo ensina que relações verdadeiras não são perfeitas, são construídas com paciência, diálogo e respeito. Se houve desgaste recente, esse é o momento de reorganizar emoções, de entender o que é essencial e o que é apenas ruído. A relação pode alcançar um novo nível de estabilidade se ambos estiverem dispostos a olhar para dentro e assumir suas responsabilidades emocionais. No trabalho, mesmo sendo domingo, você pode sentir uma sensação de conclusão se aproximando. Algo está se fechando. Pode ser um ciclo, um projeto, uma fase profissional. E junto com esse encerramento, vem uma sensação de realização. Você pode perceber que superou desafios que antes pareciam grandes demais. Existe também a possibilidade de reconhecimento, mesmo que sutil. Às vezes, você acha que ninguém percebe seu esforço, mas a verdade é que sua dedicação constrói resultados sólidos a longo prazo. Esse é um período em que você começa a colher frutos de algo que plantou com disciplina. Se houver algo que parece parado na área profissional, confie, essa pausa está alinhando as peças. Nem tudo precisa acontecer na velocidade que você deseja. Algumas conquistas precisam de maturação. Espiritualmente, o domingo traz uma mensagem clara: você está mais forte do que imagina. As situações que te desafiaram no passado construíram a base da sua maturidade atual. E agora, você está pronto para um novo ciclo. Um ciclo mais leve, mais completo, mais alinhado com sua verdade. Existe uma sensação de fechamento positivo. Como se uma etapa estivesse sendo concluída com aprendizado, não com arrependimento. E quando você fecha um ciclo com consciência, o próximo começa com muito mais clareza. Virgem, confie no tempo das coisas. Confie na sua capacidade de esperar o momento certo. Confie que a vida não está atrasada, ela está sincronizada com o seu crescimento. O que parece pausa é alinhamento. O que parece demora é maturação. E o que parece desafio é fortalecimento. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa ouvir essa previsão. Eu espero você na próxima. Horóscopo de Libra, para domingo, dia 1º de março. Librianos, o seu domingo chega com uma energia de alinhamento profundo entre fé, esperança e direção. É como se você estivesse sendo chamado a lembrar quem você é de verdade, quais são seus valores, quais são suas crenças e, principalmente, qual caminho você deseja seguir daqui para frente. Existe uma sensação de orientação espiritual muito forte, como se você não estivesse caminhando sozinho, mesmo quando enfrenta dúvidas internas. A energia geral do dia fala sobre maturidade e propósito. Talvez você tenha passado por momentos recentes de questionamento, tentando entender se estava fazendo as escolhas certas, se estava investindo sua energia nas pessoas e situações corretas. Esse domingo traz uma clareza maior. Você começa a perceber que quando suas atitudes estão alinhadas com seus princípios, tudo flui com mais leveza. Existe também uma renovação de esperança. Algo que parecia distante começa a ganhar forma novamente. Um sonho, um plano, uma meta. Você pode sentir um impulso interno de retomar algo que havia deixado de lado. E dessa vez, com mais segurança e menos medo de julgamento. Você entende que precisa confiar mais na sua própria direção. Na vida amorosa, o dia é extremamente significativo. Para quem está solteiro, existe uma energia de conexão mais profunda, menos superficial. Você não quer apenas alguém para preencher o tempo. Você quer algo que tenha sentido, que tenha valores semelhantes aos seus, que compartilhe visão de futuro. E o universo pode surpreender você com alguém que surge de forma mais madura, mais centrada, mais alinhada com o que você realmente busca. Também existe a possibilidade de alguém que já faz parte do seu círculo demonstrar intenções mais sérias. Uma amizade que evolui, uma conversa que revela sentimentos guardados, um convite que tem um significado maior do que aparenta. A chave aqui é abrir o coração, mas sem abandonar seus critérios. Você está aprendendo que amor não é apenas emoção, é construção consciente. Para quem está em um relacionamento, o domingo traz fortalecimento e direção. Pode ser um momento importante para conversar sobre planos futuros,
alinhar expectativas e reforçar compromissos. Existe aqui uma energia de estabilidade, mas também de movimento. Não é um amor parado, é um amor que cresce. Se houve alguma instabilidade recente, esse é um período de reconciliação emocional. Vocês podem perceber que, apesar das diferenças, existe algo sólido que une vocês. E quando há diálogo sincero, respeito e disposição para evoluir juntos, a relação ganha força. Também pode ser um dia de decisões importantes no campo afetivo. Talvez definir um próximo passo, assumir algo publicamente, oficializar uma situação que vinha indefinida. Existe coragem emocional aqui. E quando a decisão é tomada com base na verdade do coração, ela tende a trazer segurança. Além disso, pode surgir a necessidade de reforçar os pilares da relação. Falar sobre valores, limites e expectativas que às vezes ficam subentendidos, mas nunca foram realmente alinhados. Esse é um momento de amadurecimento emocional, onde vocês percebem que amar também é construir base, criar acordos e fortalecer a confiança dia após dia. Se existia alguma dúvida sobre a solidez do vínculo, esse domingo traz respostas. Seja através de atitudes, seja através de palavras claras, algo se define. E quando há verdade, o relacionamento se fortalece. Quando não há, a clareza também liberta. O importante é que você não ignore sinais. Amor saudável traz paz, não confusão constante. No trabalho, mesmo sendo domingo, você pode sentir uma energia de foco e determinação. Existe uma meta clara se formando na sua mente. Algo que você deseja conquistar e que começa a parecer mais possível. Pode ser um novo projeto, uma mudança de cargo, um plano de crescimento pessoal. Esse é um momento de agir com estratégia. Não é sobre correr de qualquer jeito, mas sobre direcionar sua energia com consciência. Se você mantiver disciplina e fé no seu potencial, os resultados começam a aparecer mais rápido do que imagina. Também pode surgir uma oportunidade que exige coragem. Algo que tira você da zona de conforto, mas que pode abrir portas importantes. Confie na sua capacidade de liderar sua própria trajetória. Você não precisa esperar validação externa para avançar. Espiritualmente, o domingo traz proteção e inspiração. Existe uma sensação de que você está sendo guiado. Seus pensamentos ficam mais elevados, suas decisões mais conscientes. É um ótimo dia para refletir sobre propósito, agradecer pelo que já conquistou e visualizar onde deseja chegar. Libra, você está entrando em um período de movimento positivo. Mas esse movimento não é impulsivo, é direcionado. Não é confuso, é alinhado. Você está aprendendo que fé sem ação não constrói, mas ação sem fé também não sustenta. E quando as duas caminham juntas, você se torna imparável. Confie na sua intuição. Confie nos seus valores. Confie que aquilo que está sendo construído agora tem base sólida e potencial de crescimento real. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa ouvir essa previsão. Eu espero você na próxima. Horóscopo de Escorpião, para domingo, dia 1º de março. Escorpianos, este domingo chega com uma energia profunda, intensa e transformadora, como se o universo estivesse colocando você diante de escolhas que não podem mais ser adiadas. Há um chamado muito forte para olhar para dentro, para reconhecer sentimentos que estavam escondidos até de você mesmo e, principalmente, para assumir uma postura mais consciente diante das suas próprias emoções. Não é um dia superficial. Não é um dia raso. É um dia que pede verdade, maturidade e coragem para sentir. Na energia geral do dia, há também uma necessidade de equilíbrio e responsabilidade. Você está sendo convidado a agir com justiça, não apenas com os outros, mas principalmente com você. Isso significa reconhecer quando algo não está te fazendo bem, quando uma situação está desequilibrada ou quando você está se doando além do que deveria. Não se trata de frieza, mas de maturidade emocional. É possível amar e, ao mesmo tempo, colocar limites. É possível sentir profundamente e ainda assim escolher o que é saudável. No campo amoroso, a intensidade será o ponto central. Para quem está solteiro, este pode ser um momento de grande revelação interna. Talvez você perceba que ainda carrega sentimentos por alguém do passado ou que existe um padrão repetitivo nas suas escolhas afetivas. O domingo favorece encontros que mexem com o coração, mas também pede cautela. Nem tudo o que encanta é necessariamente o que permanece. Observe atitudes, coerência, verdade nas palavras. A sua intuição será sua melhor guia. Se surgir alguém novo, a conexão pode ser forte, quase magnética. Pode haver aquela sensação de reconhecimento imediato,
como se vocês já se conhecessem de outras histórias. Mas vá com calma. Permita que a relação se construa de forma sólida, sem pressa e sem criar expectativas irreais. Você não precisa provar nada para ninguém. Quem quiser ficar, ficará pelo que você é, não pelo que você faz. Para quem está em um relacionamento, o domingo pode trazer conversas profundas. Assuntos que estavam sendo evitados podem vir à tona, e isso não é negativo. Pelo contrário, é uma oportunidade de limpar o que estava escondido, de esclarecer mal-entendidos e de fortalecer a parceria. A verdade pode doer no primeiro momento, mas ela também liberta. Se houver algo que esteja incomodando você, fale com serenidade. O silêncio prolongado pode gerar fantasias desnecessárias. Há também uma necessidade de equilibrar entrega e individualidade. Você ama intensamente, Escorpião, mas precisa lembrar que um relacionamento saudável não é feito apenas de fusão, e sim de duas pessoas inteiras que escolhem caminhar juntas. Observe se existe reciprocidade real. Observe se há respeito, admiração e apoio mútuo. Se houver, este é um excelente momento para fortalecer os laços e planejar o futuro com mais segurança. Além disso, este domingo pede que você se pergunte se está sendo justo dentro da relação. Justo com o outro e justo consigo mesmo. Muitas vezes você se cobra demais, exige perfeição, cria expectativas silenciosas e acaba se frustrando quando o outro não corresponde a algo que nunca foi claramente comunicado. O amor precisa de diálogo claro, precisa de vulnerabilidade, precisa de espaço para que ambos possam errar e aprender. Permita-se ser mais transparente sobre o que sente e sobre o que espera. A clareza evita conflitos desnecessários e aproxima os corações. Também é um momento importante para curar desconfianças que possam ter surgido. A sua mente pode criar cenários que não necessariamente correspondem à realidade. Antes de tirar conclusões, busque provas concretas, busque conversa, busque entendimento. Nem todo silêncio é rejeição, nem toda demora é desinteresse. Às vezes o outro também está lidando com suas próprias batalhas internas. Confie mais na sua capacidade de discernimento e menos nos seus medos. Quando você equilibra a emoção com razão, suas decisões se tornam muito mais assertivas. No trabalho e na vida financeira, o dia traz reflexões importantes. Talvez você esteja questionando se está no caminho certo ou se precisa fazer algum ajuste na sua trajetória profissional. Pode haver uma sensação de que algo precisa mudar, mas ainda não está totalmente claro o que é. Não se cobre respostas imediatas. Algumas decisões precisam de maturação. Use este domingo para analisar seus objetivos, revisar planos e pensar estrategicamente. Existe também uma energia que favorece acordos e resoluções. Se houver alguma pendência profissional ou financeira, este é um bom momento para buscar soluções justas e equilibradas. Evite atitudes impulsivas. Pense nas consequências de longo prazo. Você tem uma capacidade incrível de regeneração, mas não precisa viver sempre apagando incêndios. Planejamento e organização serão seus aliados. Espiritualmente, o domingo é um portal de autoconhecimento. Sua sensibilidade estará ampliada, e isso pode se manifestar através de sonhos intensos, insights inesperados ou até mesmo uma vontade maior de se recolher. Respeite esse chamado. Silencie um pouco o barulho externo para ouvir a sua própria voz interior. A espiritualidade pede que você confie mais no seu processo, que entenda que cada desafio tem um propósito de crescimento. Há uma lição importante sobre assumir responsabilidade pelas próprias escolhas. Não se trata de culpa, mas de consciência. Se houver decisões a serem tomadas, faça isso com calma, ouvindo o coração, mas sem ignorar a razão. Você está em um momento de alinhamento. O que for verdadeiro tende a permanecer. O que não estiver em sintonia com sua essência começará a se afastar naturalmente. Confie nesse movimento. Que este domingo seja um divisor de águas emocional para você. Que você tenha coragem de escolher o que te faz bem, de se afastar do que te limita e de abraçar o que te fortalece. O universo está te conduzindo para um lugar de mais verdade e mais consciência. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe o link, se inscreva no canal e espere por mim na próxima. Horóscopo de Sagitário, para domingo, dia 1º de março. Sagitarianos, este domingo chega com uma vibração extremamente poderosa, misturando maturidade, equilíbrio e um forte chamado para recomeços. É como se o universo estivesse colocando você diante de 3 forças muito claras: a necessidade de assumir o controle da própria vida, a importância de agir com calma e sabedoria emocional, e ao mesmo tempo a coragem de se permitir viver algo novo, sem medo do desconhecido. É um dia que fala sobre estrutura e liberdade coexistindo dentro de você. Na energia geral,
existe um convite muito forte para que você tome as rédeas da sua própria história. Talvez você tenha sentido nos últimos dias que algumas situações estavam fugindo do seu controle ou que certas decisões estavam sendo adiadas. Este domingo traz uma energia de firmeza. É como se você acordasse com mais clareza sobre o que quer, sobre o que aceita e sobre o que não faz mais sentido manter. Existe uma força interna pedindo posicionamento. E então surge o terceiro movimento desse dia, o impulso para o novo. Pode bater aquela vontade de fazer algo diferente, de sair da rotina, de iniciar um projeto, de aceitar um convite inesperado. Sagitário, você é naturalmente aventureiro, mas às vezes a vida exige responsabilidade antes da liberdade. Neste domingo, as duas energias se equilibram. Você pode se organizar, estruturar seus planos e ainda assim, abrir espaço para espontaneidade. No campo amoroso, o dia promete emoções interessantes. Para quem está solteiro, há uma energia de autoconfiança muito forte. Você pode se sentir mais seguro sobre quem você é e sobre o que busca em um relacionamento. Isso muda completamente a forma como você se apresenta para o mundo. Quando você sabe o seu valor, não aceita qualquer conexão. E isso atrai pessoas mais alinhadas com sua essência. Pode surgir alguém com uma postura mais firme, mais decidida, alguém que transmita segurança. Ao mesmo tempo, a relação pode começar de forma leve, despretensiosa, quase como uma amizade que vai ganhando profundidade aos poucos. O conselho aqui é: não tenha pressa. Permita que as coisas fluam naturalmente. Nem todo começo precisa ser intenso e avassalador para ser verdadeiro. Para quem está em um relacionamento, este domingo fala muito sobre equilíbrio entre individualidade e parceria. Talvez seja um bom momento para alinhar planos, conversar sobre o futuro, organizar metas em comum. Existe uma energia favorável para estruturar a relação, para fortalecer compromissos e para criar bases mais sólidas. Mas também é importante não deixar que a rotina engesse o vínculo. Surpreenda. Proponha algo diferente. Um passeio inesperado, uma conversa mais profunda, um gesto simples que demonstre cuidado. Às vezes, o relacionamento não precisa de grandes mudanças, mas de pequenas atitudes que renovam a conexão. Existe também uma mensagem importante sobre paciência dentro da vida amorosa. Se houver alguma divergência ou mal-entendido, este não é o dia de agir por impulso. Respire. Escute. Tente compreender o ponto de vista do outro. Você pode se surpreender ao perceber que muitas tensões se resolvem quando há disposição para dialogar com maturidade. Além disso, o domingo traz uma reflexão sobre liberdade dentro do amor. Amar não significa perder sua essência. Amar não significa abrir mão dos seus sonhos ou da sua individualidade. O relacionamento saudável é aquele onde ambos crescem juntos, mas continuam sendo quem são. Se em algum momento você sentir que está se anulando ou que o outro está fazendo o mesmo, é hora de ajustar essa dinâmica. No trabalho e na vida financeira, o dia pede organização e planejamento. Talvez você esteja pensando em iniciar algo novo, mudar de área ou assumir uma responsabilidade maior. A energia favorece novos começos, mas com estratégia. Não é sobre agir sem pensar, e sim sobre calcular riscos de forma consciente. Se você já tem um projeto em mente, este é um excelente momento para estruturar melhor suas ideias. Coloque no papel. Organize prazos. Defina metas claras. A disciplina será sua aliada para que a liberdade que você tanto busca se torne sustentável. Liberdade sem estrutura vira instabilidade. Estrutura sem liberdade vira prisão. O segredo está no equilíbrio. Financeiramente, evite atitudes impulsivas. Pode surgir aquela vontade de gastar com algo diferente ou investir em uma ideia nova. Analise com calma. Pergunte-se se isso está alinhado com seus objetivos de longo prazo. Você pode se permitir prazeres, sim, mas com responsabilidade. Espiritualmente, este domingo é um convite para confiar no fluxo da vida. Existe uma mensagem muito clara sobre fé e entrega. Nem tudo precisa estar sob seu controle o tempo todo. Há situações que se resolvem quando você aprende a confiar no processo. Isso não significa passividade, mas sim sabedoria para entender o que está ao seu alcance e o que precisa de tempo. Pode ser um dia interessante para meditar, refletir ou simplesmente ficar alguns minutos em silêncio, organizando seus pensamentos. Você pode receber insights importantes sobre decisões futuras. Sua intuição estará ativa, mas ela se manifesta com mais clareza quando sua mente está tranquila. Há também uma energia de recomeço espiritual. Talvez você esteja deixando para trás uma fase mais rígida, mais pesada, entrando em um ciclo mais leve, mais autêntico. Permita-se experimentar.
Permita-se errar. Nem todo passo precisa ser perfeito para ser válido. Este domingo é sobre assumir seu poder pessoal sem perder a sensibilidade. É sobre estruturar sua vida sem abrir mão da sua essência aventureira. É sobre amar com maturidade, mas sem perder a leveza. É sobre começar de novo, mas com mais consciência. Sagitário, você está em um momento de crescimento. E crescimento nem sempre é confortável, mas sempre é necessário. Confie na sua capacidade de liderança, confie na sua sabedoria emocional e confie que novos caminhos estão se abrindo diante de você. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe o link, se inscreva no canal e espere por mim na próxima previsão. A sua jornada está apenas começando, e eu quero estar com você em cada novo passo dessa caminhada. Horóscopo de Capricórnio, para domingo, dia 1º de março. Capricornianos, este domingo carrega uma energia profunda, silenciosa e extremamente transformadora. Não é um dia de barulho externo, mas de movimentos internos muito intensos. Há algo dentro de você pedindo escuta, pedindo consciência, pedindo uma decisão que talvez esteja sendo adiada há algum tempo. É como se a vida estivesse sussurrando: preste atenção aos sinais. E você, mais do que nunca, terá sensibilidade para perceber. A vibração que envolve o seu dia fala sobre intuição aguçada. Você pode sentir que está mais observador, mais reflexivo, menos disposto a falar sobre tudo e mais inclinado a sentir antes de agir. Isso é extremamente positivo. Nem toda resposta precisa ser imediata. Nem toda reação precisa ser impulsiva. O silêncio também é poder. E hoje, o seu silêncio pode revelar mais do que 1000 palavras. Ao mesmo tempo, há uma força interior sendo ativada. Você pode se surpreender com a sua própria coragem emocional. Talvez precise enfrentar uma conversa difícil, tomar uma decisão importante ou simplesmente assumir para si mesmo o que realmente quer. Capricórnio, você é forte por natureza, mas hoje essa força não vem da rigidez, ela vem da consciência. Na energia geral do dia, há um convite para confiar mais na sua intuição. Nem tudo precisa ser comprovado com lógica e planejamento. Às vezes, o coração já sabe o caminho antes da mente conseguir organizar os dados. Se algo não estiver fazendo sentido internamente, respeite isso. Se uma situação trouxer paz, mesmo que ainda não esteja completamente estruturada, observe esse sentimento com carinho. No campo amoroso, o domingo promete profundidade. Para quem está solteiro, pode ser um momento de grande clareza emocional. Talvez você perceba que não quer mais relações superficiais, que já não se contenta com pouco. Existe uma necessidade de conexão verdadeira, de troca sincera, de alguém que vá além das aparências. Pode surgir uma pessoa que desperte algo diferente em você, não necessariamente de forma explosiva, mas de maneira silenciosa e intensa. Uma conexão que começa pelo olhar, pela conversa profunda, pela sensação de que existe algo ali que merece ser explorado com calma. O conselho é não se fechar por medo de se vulnerabilizar. Nem toda entrega significa perda de controle. Às vezes, significa crescimento. Para quem está em um relacionamento, este é um dia muito importante para conversas honestas. Pode ser que sentimentos guardados precisem ser expressos. Talvez haja algo que você vem carregando sozinho, acreditando que está protegendo o outro, quando na verdade está apenas acumulando peso dentro de si. A maturidade emocional será fundamental. Existe também uma energia de reconciliação e renascimento dentro das relações. Se houve conflitos recentes, este é um momento propício para reavaliar, perdoar e recomeçar com mais consciência. Mas isso só será possível se ambos estiverem dispostos a assumir responsabilidades. Amor não é apenas sentimento, é também escolha diária. Além disso, o domingo pede que você observe se está sendo forte demais a ponto de não permitir que o outro te veja vulnerável. Mostrar fragilidade não diminui sua autoridade emocional. Pelo contrário, humaniza, aproxima e fortalece o vínculo. Permita-se ser visto como você realmente é, sem máscaras de autossuficiência. Há também um aprendizado importante sobre perdão. Pode ser que você precise se libertar de ressentimentos antigos, mágoas que ainda ocupam espaço no seu coração. Guardar dor não te protege, apenas te prende ao passado. Liberar não significa esquecer, mas sim escolher não carregar mais aquilo que pesa. No trabalho e na vida financeira, o domingo traz reflexões estratégicas. Você pode estar repensando metas, avaliando caminhos e se perguntando se está realmente alinhado com seu propósito. Existe uma energia de chamado, como se algo maior estivesse te impulsionando para um novo nível de consciência profissional. Talvez surja a necessidade de tomar uma decisão importante em breve. Não precisa ser hoje,
mas hoje você começa a sentir com mais clareza o que precisa mudar. Confie no seu discernimento. Você tem experiência, maturidade e visão suficiente para fazer escolhas sólidas. Financeiramente, o dia pede equilíbrio e autocontrole. Evite agir por impulso. Analise, planeje, organize. Sua força está na estratégia, e quando você une intuição com planejamento, os resultados tendem a ser muito positivos. Espiritualmente, este domingo é um verdadeiro portal de transformação. Existe uma energia de despertar profundo, como se você estivesse encerrando um ciclo interno e iniciando outro com mais consciência. Você pode sentir vontade de se recolher, de meditar, de escrever, de refletir sobre sua trajetória. Preste atenção aos sonhos, aos sinais, às coincidências. O universo pode estar tentando te mostrar algo que você ainda não percebeu de forma racional. Sua espiritualidade está sendo fortalecida, e isso te dará mais segurança para enfrentar qualquer desafio que surja. Este é um dia para confiar na sua força interior, mas também para reconhecer que você não precisa carregar tudo sozinho. Pedir ajuda, dividir responsabilidades e compartilhar sentimentos também faz parte da maturidade. Capricórnio, você está passando por um processo de renascimento interno. E todo renascimento exige coragem. Coragem para deixar o velho para trás. Coragem para assumir sua verdade. Coragem para agir de acordo com aquilo que sua alma já sabe. Que este domingo seja um marco na sua jornada. Que você se permita ouvir sua voz interior, tomar decisões conscientes e agir com firmeza, mas também com sensibilidade. Você não está apenas construindo metas externas, está construindo uma versão mais forte e mais autêntica de si mesmo. Se essa mensagem falou com você, deixe o link, se inscreva no canal e espere por mim na próxima previsão. A sua caminhada está cheia de aprendizados e conquistas, e eu quero continuar acompanhando cada passo dessa transformação ao seu lado. Horóscopo de Aquário, para domingo, dia 1º de março. Aquarianos, este domingo chega com uma intensidade que não pode ser ignorada. Existe uma força profunda mexendo com seus desejos, suas ambições e, principalmente, com tudo aquilo que você vem tentando controlar ou esconder dentro de si. É um dia que fala sobre enfrentar sombras, reconhecer padrões e, ao mesmo tempo, celebrar um encerramento importante que abre espaço para um novo ciclo muito mais fértil, mais consciente e mais alinhado com quem você realmente é. A energia geral traz um convite muito claro: olhe para aquilo que te prende. Pode ser um comportamento repetitivo, um apego emocional, uma dependência de validação, um medo disfarçado de autossuficiência. Você, que valoriza tanto a liberdade, pode perceber que em algum ponto tem se mantido ligado a algo que já não faz sentido. Não é julgamento, é consciência. E consciência liberta. Ao mesmo tempo, há uma sensação de conclusão. Algo está chegando ao fim, não de maneira dolorosa necessariamente, mas de forma definitiva. Você pode sentir que uma fase da sua vida está se encerrando, uma mentalidade antiga, uma relação desgastada, um projeto que já cumpriu seu papel. E isso não deve ser visto como perda, mas como conquista. Encerrar ciclos é sinal de evolução. Existe também uma energia muito forte de expansão. É como se, depois de reconhecer o que precisa ser deixado para trás, você se abrisse para algo muito maior. Uma versão mais madura de você mesmo começa a florescer. Uma versão que entende seus próprios desejos, que não sente culpa por querer mais, que aceita seu poder pessoal sem medo. No campo amoroso, este domingo promete intensidade e profundidade. Para quem está solteiro, pode surgir uma atração extremamente magnética. Algo que mexe com o corpo e com a mente ao mesmo tempo. Mas é importante observar, essa conexão vem para libertar ou para repetir um padrão antigo. Nem toda química é sinônimo de compatibilidade emocional. Você pode se sentir mais sedutor, mais confiante, mais aberto a viver experiências novas. Isso é positivo, desde que haja consciência. Não se envolva apenas pela adrenalina. Pergunte-se se essa pessoa agrega, se a troca é verdadeira, se existe potencial de crescimento. Você merece algo que vá além da superfície. Para quem está em um relacionamento, o domingo pode trazer revelações importantes. Pode ser um dia de confrontar ciúmes, inseguranças ou jogos de poder que estavam acontecendo de forma silenciosa. A maturidade será fundamental. Não transforme tensão em disputa. Transforme em diálogo. Existe também uma energia muito forte de renovação dentro da relação. Se ambos estiverem dispostos a reconhecer erros e ajustar comportamentos, este pode ser um momento de renascimento do vínculo. A conexão pode se tornar mais intensa, mais íntima, mais verdadeira. Além disso, o amor pede nutrição. Pergunte-se,
Você tem demonstrado carinho da forma que gostaria de receber? Tem valorizado o outro ou tem focado apenas no que falta? Pequenos gestos fazem diferença. Um toque, uma palavra, uma atitude gentil podem transformar completamente o clima da relação. Também é um momento de trabalhar a autoestima dentro da vida amorosa. Muitas vezes você projeta no outro expectativas que precisam ser resolvidas internamente. Quando você se sente completo sozinho, o relacionamento deixa de ser uma necessidade e passa a ser uma escolha consciente. No trabalho e na vida financeira, o dia fala sobre ambição e realização. Você pode estar sentindo uma vontade maior de crescer, de expandir horizontes, de buscar reconhecimento. Isso é extremamente positivo, mas é importante agir com ética e equilíbrio. Não permita que o desejo de conquistar te leve a atitudes impulsivas ou a decisões precipitadas. Existe uma energia muito favorável para concluir projetos pendentes. Algo que estava sendo arrastado pode finalmente ser finalizado. E isso trará uma sensação de vitória, de dever cumprido. Ao mesmo tempo, novas ideias começam a surgir com força. Anote, planeje, estruture. O momento de expansão está próximo. Financeiramente, evite excessos. Pode haver uma tendência a gastar por impulso, principalmente para suprir emoções. Antes de qualquer decisão, pergunte-se se isso é necessidade ou compensação emocional. Autocontrole será essencial. Espiritualmente, este domingo é extremamente poderoso. Você está sendo chamado a integrar luz e sombra. Não existe evolução sem reconhecer seus próprios limites, seus próprios desejos menos nobres, seus medos mais escondidos. Quando você aceita todas as partes de si, se torna inteiro. Pode ser um dia interessante para práticas de autoconhecimento. Meditação, escrita, leitura espiritual ou simplesmente um momento de introspecção podem trazer insights profundos. Você pode perceber que está mais sensível às energias ao seu redor. Proteja-se emocionalmente, mas sem se fechar para o mundo. Existe também uma energia muito forte de fertilidade, não necessariamente no sentido literal, mas no sentido de criação. Novas ideias, novos projetos, novas versões de você mesmo estão prontos para nascer. Mas para que algo novo floresça, algo antigo precisa ser liberado. Aquário, este domingo não é superficial. Ele é transformador. Ele te convida a olhar para suas prisões internas e escolher a liberdade com consciência. Ele te convida a encerrar ciclos com gratidão e abrir espaço para o crescimento. Ele te convida a amar com intensidade, mas sem perder sua essência. Você está em um momento de expansão. E expansão exige coragem. Coragem para abandonar o que limita. Coragem para assumir seu poder. Coragem para florescer. Que você use este domingo para se libertar do que pesa, celebrar o que já conquistou e plantar as sementes de um futuro mais alinhado com sua verdade. Você tem força, tem inteligência, tem sensibilidade. Agora é hora de unir tudo isso e caminhar com mais autenticidade. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe o link, se inscreva no canal e espere por mim na próxima previsão. A sua jornada está cheia de transformações lindas, e eu quero continuar ao seu lado em Horóscopo de Peixes, para domingo, dia 1º de março. Piscianos, este domingo chega como um verdadeiro divisor de águas na sua vida emocional e espiritual. Existe uma energia intensa de ruptura, mas não no sentido de destruição sem propósito. É uma quebra necessária, libertadora, que vem para tirar você de uma estrutura que já não sustentava mais o seu crescimento. Pode ser uma crença, um relacionamento, uma postura, um medo antigo. Algo que parecia sólido começa a mostrar rachaduras, e isso pode assustar no primeiro momento. Mas respire. Nem toda queda é perda. Às vezes, é libertação. A energia geral do dia fala sobre revelações inesperadas. Pode surgir uma conversa que muda sua perspectiva, uma notícia que altera seus planos ou até uma percepção interna que transforma completamente a forma como você enxerga determinada situação. O que parecia estável pode balançar, mas esse movimento vem para alinhar você com algo mais verdadeiro. O universo não está tirando por maldade, está reorganizando para que você floresça. Após esse possível impacto inicial, há uma luz muito forte iluminando seu caminho. É como se, depois do susto, viesse a clareza. Você começa a entender o porquê das coisas, começa a perceber que aquilo que caiu estava impedindo sua felicidade plena. Existe uma energia de alegria, de leveza, de autenticidade querendo emergir. E ela só encontra espaço quando as ilusões são quebradas. Este domingo também traz uma vibração de cura. Depois do choque, vem o equilíbrio. Depois da quebra, vem a reconstrução consciente.
Você terá a oportunidade de harmonizar emoções, de restaurar relações, de encontrar um ponto de paz dentro de si mesmo. É um processo de transformação que começa intenso, mas termina sereno. No campo amoroso, a intensidade será inevitável. Para quem está solteiro, pode haver uma revelação importante sobre alguém do passado ou sobre um padrão que se repetia nos seus relacionamentos. Talvez você perceba que vinha insistindo em pessoas indisponíveis emocionalmente, ou que estava se doando além do necessário. Essa consciência pode doer, mas também liberta. Pode surgir alguém novo, trazendo uma energia leve, transparente, quase solar. Uma pessoa que não chega com jogos, mas com clareza. A conexão pode ser espontânea, divertida e sincera. Mas o ponto principal é, você estará mais consciente do que aceita e do que não aceita. Isso muda completamente a qualidade das suas escolhas. Para quem está em um relacionamento, o domingo pode trazer uma conversa decisiva. Algo que estava sendo ignorado pode vir à tona. Pode haver um momento de tensão, mas ele será necessário para limpar o que estava acumulado. Evite explosões impulsivas. Fale com honestidade, mas também com equilíbrio. Existe uma forte energia de renovação dentro da vida a dois. Se ambos estiverem dispostos a reconstruir com mais maturidade, a relação pode sair muito mais fortalecida. Às vezes, é preciso quebrar ilusões para construir algo mais verdadeiro. O amor real não se sustenta em fantasias, mas em transparência. Além disso, este é um momento de equilibrar expectativas. Muitas vezes você idealiza demais, cria cenários perfeitos na mente e se frustra quando a realidade não corresponde. O amor precisa de pés no chão e coração aberto ao mesmo tempo. Nem tudo será perfeito, mas pode ser verdadeiro. Há também um convite para praticar o perdão, tanto ao outro quanto a si mesmo. Você não precisa carregar culpas antigas. Todos erram, todos aprendem. O importante é usar as experiências como crescimento, não como peso. No trabalho e na vida financeira, o domingo pode trazer insights importantes. Talvez você perceba que precisa mudar sua postura em alguma situação profissional. Pode ser a hora de abandonar uma estratégia que não estava funcionando ou de enxergar uma oportunidade que antes parecia arriscada demais. Existe uma energia muito positiva de reconhecimento e sucesso, mas ela vem após uma mudança necessária. Não tenha medo de reformular planos. Às vezes, insistir no que não está dando certo só prolonga o desgaste. Confie na sua capacidade de adaptação. Financeiramente, o momento pede equilíbrio. Depois de possíveis imprevistos, será importante organizar, planejar e agir com responsabilidade. O caos momentâneo não define o resultado final. Com calma e estratégia, você recupera a estabilidade. Espiritualmente, este domingo é extremamente poderoso. Você pode sentir uma conexão mais forte com sua intuição. Sonhos reveladores, sinais repetitivos, sensações inexplicáveis podem surgir. Preste atenção. A espiritualidade está falando com você. Existe também uma grande oportunidade de crescimento interior. A queda de estruturas externas serve para fortalecer sua base interna. Quando você entende que sua segurança não depende apenas de circunstâncias externas, se torna emocionalmente invencível. Peixes, você está sendo chamado a amadurecer emocionalmente sem perder sua doçura. A transformar dor em sabedoria. A usar cada ruptura como degrau para algo maior. O domingo pode começar intenso, mas termina iluminado. Permita-se atravessar qualquer turbulência com fé. Depois da tempestade, sempre vem o sol. E esse sol não ilumina apenas o ambiente externo, ilumina sua consciência, sua autoestima, sua capacidade de amar e de recomeçar. Que você use este dia para liberar o que não serve mais, celebrar as verdades que vêm à tona e reconstruir sua vida com mais equilíbrio e autenticidade. Você não está perdendo. Está evoluindo. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe o link, se inscreva no canal e espere por mim na próxima previsão. Sua jornada é cheia de reviravoltas e milagres, e eu estarei aqui para caminhar com você em cada novo amanhecer.